As plantas são muito importantes e essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar, sendo os produtores de vários ecossistemas, servindo de alimentos para os consumidores primários. Elas, inclusive, fazem parte da alimentação humana, nas frutas, legumes e verduras. As plantas também servem de abrigo para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais, como os pássaros. Elas também desempenham outras funções, como a liberação de oxigênio para a atmosfera, captação de gás carbônico e regular a umidade do ar. As plantas possuem sua estrutura, as raízes e o caule. A raiz, ela geralmente fica debaixo da terra e possui a função de retirar a água e os nutrientes que a planta precisa do solo. A água e os nutrientes formam a seiva bruta, que é levada até as folhas por meio de vasos, que ficam dentro do caule chamado xilemas. O caule, por sua vez, é responsável pela sustentação da planta, e é por meio dele que a seiva bruta chega até as folhas. É onde ficam os xilemas, os vasos condutores da seiva bruta até as folhas. Quando fazem o caminho contrário, trazendo o alimento produzido nas folhas por meio da fotossíntese, a glicose, para outras partes das plantas, eles são chamados de floemas. Existem vários tipos de caules, e um deles é o caule tubérculo. Ele é um caule entumecido, alongado com grande quantidade de reservas e gemas, que são regiões onde se desenvolvem os novos brotos. Um exemplo de tubérculos é o inhame e a batata inglesa. Outro exemplo de caule é o caule colmo. Ele apresenta nós e entre nós, e ele pode ser encontrado em bambus, milho e cana-de-açúcar. Outro exemplo de caule são os troncos. Esses já são bem conhecidos. Os troncos são um tipo de caule aéreo. Possuem estruturas robustas e cilíndricas, desenvolvidas na parte inferior, com ramificações na parte superior. Podem ser encontrados em dicotiledôneas basais, na maioria das árvores e arbustos do grupo Gimnosperma. Outro exemplo de caule são os caules estípes. Geralmente são caules não ramificados, que apresentam em sua parte superior um aglomerado de folhas. É um tipo de caule encontrado em espécies de palmeiras. Existem também os cladódios. Os cladódios são adaptados à realização da fotossíntese e geralmente ao armazenamento de água. Os vegetais que possuem esse tipo de caule perderam suas folhas durante sua evolução, transformando-as em espinhos para evitar a perda da água para o ambiente. Os caules são típicos de climas secos, como nos cactos. Existe também os sistemas caulinares, monopodial e simpodial. O sistema monopodial ocorre pelo crescimento de uma única gema apical, que persiste por toda a vida da planta. É o caso dos mamoeiros e das palmeiras. O sistema monopodial pode também ser encontrado em plantas com muitos ramos laterais, como os pinheiros, onde o eixo principal é facilmente reconhecido. O sistema simpodial existem várias gemas que participam consecutivamente da formação de cada eixo, seja porque a gema apical perdeu a dominância ou deixou de ser ativa. Assim como os caules, as raízes também têm diversos tipos. Por exemplo, as raízes tuberosas são aquelas que crescem debaixo da terra, ou seja, os nutrientes se acumulam dentro da própria raiz e podem ser encontradas em cenouras. Outro tipo de raiz são as raízes escoras. Essas raízes são aéreas, que apresentam a função de suporte. São produzidas nos caules e ramos de muitas árvores, sendo, portanto, raízes adventícias. Existem também as raízes fasciculada e pivonte. A raiz axial ou pivonte é formada por uma raiz principal, da qual partem ramificações ou raízes secundárias. A raiz de laranjeira é um exemplo de raiz axial.
Já a raiz fasciculada ou cabeleira é formada por numerosas raízes finas e de mesmo tamanho. A raiz do milho é um exemplo de raiz fasciculada.